12, número 21, no bairro da Lapa, cidade de São Paulo. Aos irmãos que nos assistem pela internet, ou se você ainda não é um batista, está nos conhecendo, seja bem-vindo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de estar na tua casa de oração, Senhor. Te agradecemos por aqueles que estão assistindo pela internet, por aqueles que já são crentes, por aqueles que ainda não são, que querem conhecer mais a tua palavra. Te pedimos, ó Deus, que teu Santo Espírito esteja conosco de uma forma especial, nos abençoando, que tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do teu santo e bendito nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, quero pedir que seja projetado Romanos 12, de 17 a 21, por favor. Vamos ler a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos de 17 a 21. Já está projetado ali, Romanos 12, 17. Vamos acompanhar a leitura. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nós, na Escola Bíblica Dominical, nesse domingo de manhã, nós finalizamos o estudo do capítulo 12 de Romanos. Quem esteve presente em todas as aulas, e principalmente nessa aula de hoje, sabe, aprendeu, né, as divisões, eu tenho certeza, as divisões do capítulo 12 de Romanos, e principalmente as origens de tudo o porquê está escrito ali. Né? Louvemos o nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos? Bom estarmos aqui louvando a Deus.
em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Gostoso ser crente, né? Eu gosto. Quero saber se há visitantes, gente que nunca veio aqui na nossa igreja, primeira vez. Quem que é visitante? Não há visitantes? Não há? Que bom, que alegria, podemos ficar à vontade, estamos entre nós, né? Estamos em nossa casa. Vamos cantar agora o hino 295 do Cantor Cristão, e aqueles que sentirem em seu coração que devem colaborar com o trabalho de Deus, esta é a oportunidade. Hino 295 do Cantor Cristão.
Vamos ficar de pé. Tudo a Cristo a ti entrego, tudo sim por ti darei. Resoluto, mas submisso, sempre, sempre seguirei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sei por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, corpo e alma, eis-me aqui. Este mundo mal renego, ó Jesus, aceita-me. Tudo entregarei, se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, quero ser somente teu. Não submisso à tua vontade, como os anjos lá no céu. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo a Cristo a ti entrego, ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Tudo entregarei, tudo entregarei. Se por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por aqueles que ofertaram, tanto aqui presencialmente, quanto por Pix na conta da igreja. Tu sabes, ó Pai, das empreitadas que nós estamos passando, das obras de reforma na igreja, de pintura. Ó Pai, coloca no coração dos teus filhos o desejo de contribuir, o desejo de colaborar, o desejo de fazer a sua obra crescer, o desejo de fazer essa igreja aparecer neste bairro, para aqueles que não te conhecem, para aqueles que não creem em ti. Ó Pai, que esta porta esteja sempre aberta, sempre bem administrada, sempre bem cuidada, ó Deus, por cada irmão que aqui está, por cada filho teu, ó Senhor. Nós te agradecemos, ó Deus, por estas bênçãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Por favor, as crianças. Quantas crianças há hoje? Além da Lívia, além da Adassa, além da Luísa, quem mais que tem? Hein? Além do Azaf. Além, mais, não tem mais? Acabou? Tá, vem aqui as crianças. Ei, vem correndo. Aí. Faz favor, irmã Rejane Mesquita. Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse momento, nós te agradecemos por estarmos na tua presença, nós te agradecemos por ouvir as nossas orações, nós te agradecemos, ó Deus, por acalmar os nossos corações quando ele está turbulento, quando ele está passando por situações em que só o Senhor pode resolver. Nós te agradecemos por isso.
Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus presente, um Deus que supre todas as nossas necessidades, um Deus que está sempre presente conosco. Por isso, Deus, eu te peço que o Senhor cuide da vida de cada criança que está aqui nesta noite e que os planos dos corações delas possam estar alinhados com os teus e que o Senhor os abençoe, que elas cresçam, Senhor, conhecendo a Ti de verdade, que elas Te adorem em espírito e em verdade, Senhor. E que elas nunca venham se esquecer, Deus, do Deus poderoso e salvador que o Senhor é. Abençoa, Senhor, o mês delas, cuida, Senhor, dos desafios da escola, aquilo que elas vão ter que vivenciar, que enfrentar durante esse mês. Eu coloco a vida delas na Tua presença e eu peço que aquilo que a gente vai estudar hoje possa entrar de alguma forma no coração delas, ó Deus. E que elas possam, Senhor, absorver, que elas possam viver Jesus todos os dias na vida delas, ó Deus. Abençoa, guarda, Senhor, o nosso momento agora lá em cima. É para o Teu louvor, é para a Tua honra e para a Tua glória. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter um número especial, um número surpresa, né? Que será apresentado pela irmã Mayra. Antes de cantar, eu queria dar um testemunho rapidinho, tá, pastor? Certo. É rapidinho, Eu vou minutinho. sentar, tá bom? Posso? Vou Pode. sentar lá, é seu. No domingo passado, eu creio que alguns irmãos tenham sentido a minha falta aqui. Né, por eu ter machucado minha coluna, né? Eu estava me medicando. Quando foi meia-noite, eu acordei para tomar o meu remédio. E depois voltei a dormir e eu não estava naquele sono profundo. E eu acordei com a minha cachorra rosnando e eu mandando ela ficar quieta. Fica quieta, quero dormir. E ela rosnando até que eu levantei, abri a porta, acendi a luz e falei, vai. Achei que era um gato, um rato. Eu, vai. Ela ia e voltava para trás. Eu falei, oxi, que cadela é essa? E eu fui. E quando eu fui, eu vi um balde na escada, bem do lado assim, ó, da minha porta, com os fios. Aí eu olhei e eu falei, amor, e esse balde aqui, com esses fios? Ele, hã? E eu achei que era o meu cunhado, né? Que a minha cunhada tivesse levado lá e deixado aqueles fios lá. Mas eu recebi uma visita inesperada, né? E graças a Deus, do jeito que ele entrou, ele saiu. Ele não arrombou nada. Ele tentou levar um brinquedo do Asaf, mas ele acabou esquecendo. Mas eu creio que foi Deus que estava lá comigo, cuidando de mim, da minha família. Graças a Deus, o sangue de Jesus estava coberto na minha casa. A porta da minha cozinha estava aberta. E ele não entrou dentro da minha casa. Ele não entrou dentro do meu quarto. Ele não tirou a vida de ninguém, graças a Deus. E estamos bem, graças a Deus. Ele não levou nada. E graças a Deus estou aqui para dar esse testemunho. Porque é maravilhoso estar na presença de Deus. E eu convido os irmãos a estar na presença de Deus. Porque quando a gente sente, a presença de Deus é maravilhoso. Quando a gente pede para Deus estar com a gente, Ele vem, Ele fica com a gente, Ele cuida da gente. Então, irmãos, peça para Deus estar sempre com a gente. Esteja com você, peça para Deus fazer morada na sua casa, peça para Ele estar com você a cada momento, desde quando você acorda até quando você vai deitar. Peça para Deus fazer morada no seu coração, porque Ele está ali na porta esperando você abrir, para Ele poder entrar. E quando a gente está na presença de Deus, não tem como a gente sair.
porque é muito bom, é maravilhoso. Então vamos ficar em pé, irmãos, vamos louvar a Deus e espero que vocês também louvam de todo o coração. Amém?
Teste. Agora ligou. Irmãos, desculpa, deixa eu ligar aqui, mas não precisa, eu sei a sequência. Vamos ver se eu acerto. A irmã, contente, louvando a Deus, glorificando o Senhor, né, pela bênção enorme recebida, né? Agora há pouco, a irmã Rejane orou a Deus com seu coração quebrantado, né, pedindo para que Ele ajudasse nos problemas que normalmente nós enfrentamos, os problemas do dia a dia, né? E é por causa desses problemas do dia a dia que nós enfrentamos, porque não estamos isentos desses problemas, não estamos no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo, e sofremos as coisas que o mundo provoca. É por causa disso que quero chamar agora o pastor Otaviano, para que ore a Deus pela sua igreja, para que nós suportemos as intempéries, os problemas que o mundo nos causa. Por favor, pastor, a palavra. Graça e paz, irmãos. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor para glorificarmos o nome do Senhor. Vamos ter aquele momento agradável de oração, colocar diante do Senhor. Passamos por lutas, e como passamos por livramentos, livramento que Deus deu a Mayra, foi um grande livramento. E o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra, né? O anjo do Senhor estava atento ali, e graças a Deus não aconteceu nada desagradável, mas nós vamos orar, continuar orando para que Deus nos ajude a suportar as situações da vida, a continuar dando livramento a todos nós. Vamos orar, os irmãos me acompanhem nesta oração. Pai nosso que estás nos céus, nós queremos primeiramente agradecer por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Muito obrigado pelo dom da vida, obrigado pela salvação em Cristo Jesus, obrigado por termos nos alimentado hoje, por estarmos vestidos. Obrigado, Senhor, pela Tua graça que é derramada sobre todos nós. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, que abrange a todos nós. Muito obrigado pela vida desta igreja, Senhor. Continue sustentando, ó Deus, esta amada igreja, que como tantas outras passa por tribulações, por tempestades, por lutas, e pedimos ao Senhor que nos ajude, Senhor, a passar por essas turbulências, por essas dificuldades. Obrigado, Senhor, pelo livramento que o Senhor deu à irmã Mayra e sua família. Foi graças ao Senhor que o agente do mal passou ali perto, mas nada fez, porque a Tua mão poderosa estava ali, protegendo toda a família, meu Pai. E só temos a agradecer pela Tua poderosa mão que nos protege, que nos livra. Muito obrigado, só temos palavras de agradecimento, Senhor. E pedimos a Deus que os Teus anjos continuem atentos, acampados ao redor daqueles que o temem, porque sabemos que Ele os livra. Obrigado por tudo, Senhor. Abençoe essa igreja nos projetos que ela tem, que ela continue fazendo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Queremos Te pedir pelas famílias, Senhor, as famílias desta igreja, e também as famílias de todas as igrejas espalhadas pela face da terra, Senhor. Pelos missionários que estão aqui na capital, no interior, outros estados e outros países também, trabalhando com muita dificuldade, lutando, mas cumprindo
a missão que o Senhor determinou, cumprindo o ID do Senhor. Abençoe, Senhor, nossas famílias, proteja-as. Que o Senhor dê a cada dia mais entendimento, compreensão, perdão, comunicação entre os lares, nas famílias, Senhor. Que haja mais amor, que haja mais compreensão, que haja uma união que demonstre o Teu grande amor. Que possamos ser agentes do Teu Evangelho, sem falar, só agindo. Que as pessoas ao nosso redor, os nossos vizinhos e amigos, possam ver Jesus em nós. Dê-nos a cada dia mais a compreensão da Tua palavra, de ouvir o que o Senhor tem para nós. Desperta-nos, Senhor, para ter uma vida mais ativa de oração, que possamos buscar mais a Tua face, Senhor, que possamos estar aqui na Tua casa de oração, buscando-Te em oração, seja as quartas-feiras, seja domingo, os dias de culto, Pai, que haja mais pessoas aqui para buscar a Tua face, para crescerem, para saber a Tua vontade nas nossas vidas, meu Pai. Obrigado pela oportunidade que nos dá de prestar um culto ao Senhor, um culto com louvor, com palavra, um culto com testemunho. Receba, Senhor, todo o nosso louvor como gratidão por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor ainda vai fazer nas nossas vidas. Abençoe a cada um individualmente, Senhor. Aqueles que estão na live, aqueles que estão aqui no presencial, Pai. Não sabemos o que cada um passa individualmente, mas eu Te peço, individualmente, para que cada um possa refletir e possa buscar-Te a cada dia mais, porque nós não temos para onde ir, porque só Tu tem palavras de vida eterna, e nós estamos aqui, alguns com dor no físico, outros com dor na alma, mas estamos aqui, Senhor, para prestar um culto ao Senhor. Receba como um cheiro suave as Tuas narinas, ó Pai. Abençoe, Senhor, o testemunho missionário que nós teremos a seguir, e que possa despertar em nós a cada dia mais o desejo missionário, a vontade de falar do Teu amor, de contribuir com a Tua obra, Senhor. Mas desperta a Tua igreja, Senhor, porque nós sabemos, nós podemos fazer mais do que temos feito. Por isso eu peço que o Senhor desperte individualmente cada servo Teu para fazer mais e melhor na Tua obra, Senhor. Nos abençoe e fale conosco hoje de uma forma especial, através do Teu servo Pastor Enoque, Irmã Edna, Senhor, missionários, que o Senhor use-os como instrumento para nos abençoar nesta noite, meu Pai. São estas bênçãos que eu Te peço e Te agradeço, no nome de Jesus, amém, amém. Você ainda tem uma parte aqui? Acabou? Então... Irmãos, eu vou falar um pouquinho de missões. Não, de missões não, sobre a oferta de missões. Ainda está em aberto. Quem quiser contribuir, pode contribuir ainda. Só não esqueçam de colocar
0,2 centavos no final. Nós vamos enviar a oferta no começo de dezembro, então ainda dá tempo, podem contribuir. E também vocês estão percebendo aí, a igreja está de cara nova, foi pintada primeiramente para o lado de fora, agora pelo lado de dentro, e ainda não terminou, é lógico, falta ainda alguns ajustes, mas os irmãos, quando forem contribuir, aí caprichem um pouco mais. Dízimos e ofertas, o dízimo é 10%, mas se quiser esse mês dar uma porcentagem a mais, fique à vontade aí, não tem problema não, tá? Ou ajudar nas ofertas, será bem-vindo, tá bom? Deus abençoe cada um que colocou no seu coração para contribuir com missões e também para a obra de manutenção. Graças a Deus fizemos o planejamento e não estamos devendo nada para ninguém. As contribuições que os irmãos fizerem é para repor o caixa, mas não é para pagar ninguém. Graças a Deus o material foi pago, serviços foram pagos, então graças a Deus está tudo pago, né? Está tudo certo. E nós vamos ter nesta noite, irmãos, um testemunho missionário. Nós vamos passar a palavra agora para o pastor Enoque Paz, né? E a irmã Edna Paz, um casal de missionários que irão falar para nós nesta noite. Os irmãos, prestem atenção, esses testemunhos missionários são muito bons, que nos dão uma ideia do que está acontecendo no Brasil, no mundo, na área de missões, né? Então quero chamar aqui a irmã Edna, primeiramente, que ela vai fazer uma parte inicial, depois ela vai passar para o pastor Enoque. Posso orar por você? Vamos orar. Estende uma das mãos aí, irmãos, em direção à irmã Edna Paz. Senhor nosso Deus, nós queremos colocar diante do Senhor a tua serva, a irmã Edna Paz e pastor Enoque Paz, ó Deus, que eles possam dar esse testemunho missionário para nós, falar o que está acontecendo no campo missionário e nos abençoar, ó Deus, com as informações, com as suas vidas, que possamos sair daqui, ó Deus, mais conscientes do que é realmente uma obra missionária, independente do mês, se é missões nacionais, mundiais, independente disso, meu Pai, fale sempre conosco através de missões. Toma a tua serva nas tuas mãos e o teu servo, para que possam ser bênção para nós nesta noite. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra é sua, irmã. Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Que prazer estar aqui esta noite, que honra conhecer esta igreja. Pastor Otaviano, Inajá, querida Célia, muito obrigada por nos receber aqui. Eu sou a missionária Edna, missionária dos batistas, missionária de vocês. Uma ex-ateia, convertida ao Evangelho, alcançada por Jesus, que transformou a minha história e me chamou para a obra missionária. Então eu tenho muita gratidão a Deus pelo fato de saber que Deus, sendo Deus como Ele é, Ele olha para cada um de nós, Ele conhece a nossa história e muda a nossa história, muda os nossos planos, e os planos de Deus são sempre muito melhores. Os irmãos pensam assim? Amém? Missões Nacionais é uma agência dos batistas, e participar de uma campanha missionária, eu costumo dizer que é uma festa. O Brasil está em festa. Sabe por quê? Todos nós temos um sonho: minha pátria para Cristo. Quando nós olhamos para a nossa casa, enxergamos pessoas que não conhecem ainda, não tiveram
uma experiência com Jesus, ela é a pátria que nós queremos alcançar. Os nossos vizinhos, os nossos amigos, é desejo de Deus ver pessoas sendo salvas por Ele. Deus tem uma missão, irmãos. A missão é dele e nós somos convidados a fazermos parte da missão que Deus está realizando no mundo, salvando, libertando, transformando. Eu tenho uma família linda. Eu quero apresentar para vocês, mas pode passar. Eu trago um abraço do nosso diretor executivo, o pastor Fabrício Freitas, e também dos quase 2.000 missionários espalhados pelo Brasil. Muito obrigada por cuidarem de nós. Recentemente meu marido estava internado, estava na UTI, e eu sei que esta igreja orou por ele. Deus ouviu as orações e ele está aqui. E eu pedi para Deus, deixa ele ficar até 90 anos. Quando ele tiver 91, o senhor pode levar de volta para casa. E Deus ouviu. Essa é a nossa família. Nós somos casados há 35 anos. Temos 3 filhos. O André, o nosso primogênito, casado, pai da Catarina. Temos a Sara, a nossa filha do meio, casada também, mãe da Serena. Temos a Rebeca, a nossa caçula, casada também, mas ainda não tem filhos. E Deus tem cuidado de nós, família missionária, através de igrejas como esta, que entende o que é a obra missionária. Nós fomos missionários plantadores, trabalhamos numa região de cana-de-açúcar, entre cortadores da cana-de-açúcar. Depois fomos revitalizar algumas igrejas. Enoque também pastoreou por algum tempo uma igreja. E aprove a Deus, em 2017, nos trazer para mobilizar. Coordenamos a mobilização em todo o estado de São Paulo. E eu quero, no próximo slide, pode passar, através dessas palavras-chave, ajudar os irmãos a entenderem o que é o missionário mobilizador. Vocês podem ler comigo? Mobilizar é chamar, motivar, impulsionar, entusiasmar, apelar, estimular, comover e sensibilizar o coração, motivando, estimulando, impulsionando o outro a amar aquilo que você ama. Nós amamos pessoas, por isso pregamos o Evangelho, porque entendemos que como forasteiros nesta terra, nós estamos aqui para pregar o Evangelho. Isso é fazer missões. E como missionários mobilizadores, a gente vem para as igrejas para fazer exatamente isso. Chamar. Ei, olha só o que Deus está fazendo no Brasil. Estou falando do Brasil por ser missões nacionais. Pode passar, por favor? E o meu sonho, depois de convertida ao Evangelho, era casar com um pastor. E Deus me ouviu e eu casei com um pastor. Mas esse pastor Otaviano, ele é um pastor diferente, é meio maluquinho. E Deus tem colocado sonhos nos nossos corações. E um dos sonhos que Deus colocou no coração do pastor Enoque foi construir igrejas no sertão. E Deus trouxe 12 homens da construção civil que entenderam que as suas profissões podem ser consagradas a Deus e eles também podem ser missionários através das profissões. E essas foram as igrejas já construídas no sertão. E sabe quem é que constrói? Os paulistas, irmãos de várias igrejas do estado de São Paulo que nos acompanham já desde 2015. E através de viagens missionárias, enquanto a gente está pregando o Evangelho,
esses 12 homens estão construindo templos para os missionários que atuam em determinados campos. Ali, por exemplo, no Rio Grande do Norte, tem missionários, então a gente prega o evangelho, a gente constrói o templo para eles e a gente vem embora e esses missionários permanecem ali cuidando das pessoas salvas e daquelas que já estavam congregando. Petrolina, Ituaçu na Bahia, Salitre, Ceará, Caldeirão Grande em Piauí. E o ano que vem vamos para Petrolina, mas numa outra região muito carente. Nós sempre vamos para os lugares onde muitas pessoas não querem ir. Lugar de pobreza, de miséria física e espiritual. E levamos paulistas, porque os paulistas têm uma dívida de amor com os nordestinos. Tem nordestino aqui? Sim, uma nordestina. Pastor nordestino também. O pastor Enoque é paraibano, irmãos. Quando ele estiver pregando, vocês vão perceber. Mas esse foi um dos sonhos que Deus colocou. Pode passar, por favor? E aí, às vezes, você fica em dúvida, mas para onde vai a oferta? Que a irmã Célia vem aqui, o pastor vem aqui e motiva os irmãos a ofertarem. Olha só. 1.164 missionários espalhados pelo Brasil, eu estou falando de missionários efetivos, 637 missionários radicais, jovens que vão para várias regiões do Brasil, 44 unidades da Cristolândia no Brasil, 2 barcos missionários. Vocês conhecem os nossos barcos missionários? E esta campanha de 22 milhões também é em prol da compra do 3º barco, que recentemente, o mês passado, enviamos para a ilha do Marajó 6 casais de missionários. Aliás, 3 casais, né? 6 pessoas, 3 casais, ok? 356 projetos de plantação e revitalização de igrejas, 3 carretas missionárias. As carretas os irmãos conhecem, para a glória de Deus. Recentemente ela esteve ali no Paraná, onde aconteceu a tragédia. 1.061 refugiados acolhidos até hoje na Vila Minha Pátria. Já foram na Vila Minha Pátria? Em Morungaba, aqui pertinho de vocês. Irmãos, afegãos, várias nações estão ali ouvindo do Evangelho. É assim que Deus faz. Se lá no país deles, eles não podem ouvir o Evangelho, Deus traz para o Brasil. E aí nós, batistas, acolhemos na Vila Minha Pátria. Já foram 18 batismos de afegãos, para a glória de Deus, por conta do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. 2.850 voluntários atuando na capelania escolar. 3 unidades de acolhimento institucional para crianças e adolescentes. 16 projetos entre indígenas e outros povos não alcançados. Já foram visitar a missão cigana que temos em São Paulo? Projeto dos batistas, vocês podem ir lá. Vários ciganos estão conhecendo Jesus através do Evangelho que está sendo pregado aqui em São Paulo. Você pode visitar. Isso aqui foi até maio de 2025. Muitas outras coisas já aconteceram. Glória a Deus, irmãos. Isso alegra o seu coração, saber que Deus está salvando pessoas. Pode passar, por favor. Sim, o vídeo. Eu quero mostrar para vocês o que acontece numa viagem missionária. E eu tenho certeza que o seu coração vai arder. Você vai ficar com vontade de fazer parte disso com a gente. As viagens são do dia 15 ao dia 30 de julho de 2026. Estamos levando 2 ônibus. 90 voluntários do estado de São Paulo, de várias igrejas,
para pregar o Evangelho em lugares carentes. Pode soltar, por favor? Se o pastor Enoque já quiser se aproximar. A gente tem que inventar alguma coisa, né? Quando isso acontece, senão fica um olhando para a cara do outro. Mas isso pode acontecer, né? Se de repente não for possível passar, ou se quiser deixar para depois da mensagem também, não tem problema. Irmãos, missionário fala bastante. E quando eu tenho que dividir o tempo com meu marido, é muito difícil. Porque são tantas coisas lindas que Deus está fazendo. E a gente passaria a noite toda aqui testemunhando, para que os irmãos se sintam motivados. Depois, tá? Então depois os irmãos vão assistir a esse vídeo, tá bom? Deus abençoe vocês, vamos ouvir a palavra do Senhor. Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Como é bom poder estarmos juntos aqui nessa noite, para a gente celebrar o nosso Deus. Eu fico imaginando, quando a gente vai a igrejas que a gente não conhece, como vai ser lá no céu, né? Lá no céu a gente vai encontrar irmãos e irmãs de todos os lugares. Já pensou? Como vai ser lá? A gente vai ter brasileiro, vai ter americano, vai ter gente de todo lugar que a gente nem imagina. Gente que a gente nem imagina. Todos juntos, adorando ao nosso Deus. Eu fico imaginando como vai ser fantástico. Todas as gerações rendidas ao Senhor, celebrando ao nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16. Só um versículo, versículo 15. É muito conhecido esse versículo. Todos nós já conhecemos de cor. Marcos 16, 15. Mas antes de ler esse versículo, eu quero só lembrar, o tema da nossa campanha é Minha Pátria para Cristo, e a divisa está em Josué capítulo 13, versículo 1. Eu gosto muito dessa divisa e ela deixa a gente bastante intrigado, deve deixar. E quando você conhece a história, você fica mais intrigado ainda. Porque no capítulo 13, versículo 1, Deus fala para Josué: olha, você já está velho, avançado em dias, mas ainda tem muita terra para conquistar. Ainda tem muitíssima terra para conquistar. E isso é intrigante, eu digo, porque no capítulo 11, último versículo do capítulo 11, quando Josué e o povo de Deus chega à terra prometida, diz lá no último versículo do capítulo 11 que eles chegaram na terra e dominaram tudo. E é intrigante porque como é que pode, no capítulo 11, o último versículo, se não me engano, versículo 35, diz que eles se apropriaram de toda a terra, e chega no capítulo 13, versículo 1, Deus diz para Moisés: olha, você está avançado em dias, né? Você já está velho, Josué, já está velho, mas ainda tem muita terra para conquistar. Aí de repente a gente pode pensar, então quer dizer que a Bíblia está corrigindo? Não, de maneira nenhuma.
O livro de Josué, ele tem um estilo literário interessante, que ele usa de algumas hipérboles ou de algumas figuras de linguagem para expressar algumas ações. O texto, quando fala no capítulo 11 que eles chegaram e dominaram, de fato, eles estavam na terra e estavam se apropriando de tudo. Mas eu fico imaginando que entre o capítulo 11 e o capítulo 13, o povo se acomodou. E aí no capítulo 13, versículo 1, Deus precisa lembrar Josué: olha, você ainda não conquistou tudo não. Tem muita coisa para vocês continuarem. Porque, sabe por quê, irmãos? Eu penso isso e vejo isso no texto. É porque a nossa tendência, quando as coisas estão bem, a gente se acomodar. A gente vem para a igreja, tem um espaço gostoso, aí está com calor, né? Eu sentei ali, senti calor, liguei o ventiladorzinho, fui para a frente dele, aí fiquei, né? Tá gostosinho. Aí a gente vem, ouve música, ouve um som gostoso. A gente, depois do culto, algumas igrejas sempre, né, tem cantina, ou o pessoal faz um cafezinho, como fizeram para quando a gente chegou, tinha cafezinho lá para todo mundo que chegasse tomar um cafezinho. E a tendência, se a gente não tomar cuidado, é a gente também se acomodar. E aí Deus lembra a Josué no capítulo 3, versículo 1, não para não, você está ficando velho e tem muita coisa para conquistar. E interessante que quando Deus fala isso para Josué, e desde lá os irmãos se lembram quando Josué e Caleb mais 10 foram espiar a terra? Foram mandados por Moisés para espiar a terra. Quando eles voltaram, e aí Josué e Caleb deram o relatório favorável para eles continuarem avançando para conquistar a terra. Os outros 10 espias não, eles são muito grandes, vão nos comer, vão acabar com a gente com facilidade. Do momento desse relatório até o capítulo 13, 14 de Josué, passaram-se 40 anos, irmãos. Um pouco mais de 40 anos, na verdade. E a tendência, se a gente não tomar cuidado, é a gente se acomodar. E infelizmente é isso que tem acontecido em muitas igrejas. É tão gostoso ser crente, irmão, é verdade. É tão bom vir para a igreja e reafirmar nossas convicções doutrinárias através dos hinos, dos cânticos, através da palavra de Deus que é ministrada aos nossos corações, que a gente, se não tomar cuidado, a gente se acomoda. Enquanto nós estamos aqui nessa noite, tem muita gente aí fora que está acabando com a sua própria vida, na bebida, nas drogas, na prostituição. Enquanto nós estamos aqui, e com certeza você tomou um café gostoso de manhã quando acordou, almoçou, à tarde antes de vir para cá, quem sabe tomou um cafezinho da tarde, quando chegar à noite, né, ou vai comer o resto do almoço, ou vai pedir uma pizza, ou vai comprar uma esfirra, ou vai fazer alguma coisa rapidinho lá. E tem muita gente que não tem esse privilégio que nós temos, está na rua comendo lixo, vai dormir ao relento. Tem muita criança que está sendo abusada, tem muita mulher que está apanhando do marido embriagado, drogado, tem muitas famílias que estão sendo desfeitas. E aí eu vim aqui nessa noite, irmãos, em primeiro lugar dizer para os irmãos que ainda tem muita terra para a gente conquistar. Tem muita coisa para a gente fazer aqui no nosso estado, em São Paulo, que é o maior campo missionário do Brasil, é São Paulo. Sabiam disso? Porque todo mundo está em São Paulo, o mundo todo está em São Paulo. Tem gente em São Paulo de todos os lugares do mundo, literalmente. Lugares que a gente não pode pregar o evangelho. Oriente, Ásia, África. Estão tudo aqui no Brasil e a gente pode pregar o evangelho para eles. Mas nós, se a gente não tomar cuidado, a gente acaba caindo no mesmo erro de nos acomodar, de achar que está bom para nós, é gostoso e está tudo bem, mas não está tudo bem. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. Marcos capítulo 16, versículo 15. Dito isso, eu quero ler para os irmãos esse versículo que você já conhece muito bem. Aliás, Marcos 16, 15. A grande comissão narrada por Marcos, um dos versículos da grande comissão narrada por Marcos. Olha, está escrito assim: e disse-lhes, quem foi que disse? Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém?
Baixe sua cabeça, vamos orar? Deus, muito obrigado por estarmos aqui nesta noite, juntos, para celebrarmos ao Deus, nosso Deus, que é um Deus missionário. Celebrarmos um Deus que nos deu um dia uma missão. E Deus, nós suplicamos em nome de Jesus, fala conosco, fala ao nosso coração. Nos abençoa, Deus. Que cada um dos meus irmãos presentes aqui estejam com o coração aberto, disponíveis para ser ministrados pelo Espírito Santo do Senhor, que está aqui e que mora em nós. Em nome de Jesus, abençoa cada missionário em todo lugar do Brasil e do mundo, as suas famílias, os filhos. Deus abençoa. Em nome de Jesus eu oro. Fala conosco. Amém. Irmãos, esse versículo aqui ele já é bem conhecido de todos nós, mas tem uma grande questão nesse versículo aqui, que a gente precisa resolver de uma vez por todas nessa noite. Muitos de nós de repente ainda acham que esse versículo foi escrito por Marcos, na sua narração, ou quando ele escreveu, né, o livro para os gentios, para os romanos, que esse versículo é um versículo específico para os pastores e para os missionários. Muita gente acha que este versículo é para os pastores, é para os missionários que estão se preparando para ir para os campos, para os pastores e missionários que vão sair do seu estado e ir para um outro estado, ou sair do seu país e ir para um outro país. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos, esse versículo aqui, esse texto, esse versículo que nós lemos aqui, deixa eu dizer para você que não é só para pastores e missionários. Para todos nós. A grande comissão é uma responsabilidade, mas eu quero tratá-la como um privilégio que foi dado para mim e para você, amém ou não? É um privilégio, irmãos, podermos proclamar que Jesus Cristo é a única esperança para o homem, para a mulher que está longe dele. O texto, esse versículo que nós lemos aqui, quando fala aqui de por todo o mundo, a gente então fica preocupado, então quer dizer que eu preciso sair de onde eu estou e ir para outro lugar? Não. Esse todo mundo aqui que o texto quer dizer nos originais, está se referindo não a espaço físico, mas a etnia. Está se referindo aqui a pessoas, não a lugares. Então significa que eu e você devemos ser missionários onde nós estivermos, alcançando aqueles que estão perto de nós. Quantos dos irmãos aqui já ouviram alguém falar assim: que mundo você vive? Já falaram isso para você? Para mim já. Por exemplo, quando a gente compartilha que a gente está casado, eu e Edna, 35 anos, para algumas pessoas, as pessoas ficam, outras pessoas, né, que têm mais tempo de casado, ou um pouco menos, as pessoas ficam, nossa, com a mesma mulher? Com a mesma mulher. As pessoas ficam, né, se compartilham. Pastor, tem quanto tempo já de casado? 42. E os irmãos aqui? 17? Estão no começo. E os irmãos, quanto tempo? 22. Quando a gente fala, tem irmãos aqui, irmão aí, ó. Irmão, quanto tempo? 39 irmão aqui. 39 também. Tem gente que tem mais aqui que o pastor falou 42. Tem alguém aqui com mais de 42 anos de casado? A irmã? 45. Irmãos, quando a gente fala isso pro pessoal lá fora, eles ficam assim: nossa, que mundo que vocês vivem. Não é? E de fato, no nosso mundo tem que ser normal, né, irmãos? A gente casa uma vez só, né? O que Deus uniu não separe o homem. Mas o que eu quero dizer é que as pessoas ficam tratando a gente como se nós não fôssemos desse mundo. O que eu quero dizer com isso é que todos nós aqui somos representantes de um mundo que está ao nosso redor. Por exemplo, eu não sei quem são seus amigos do trabalho, não conheço seus parentes, não sei quem são seus vizinhos, não conheço para os mais jovens seus amigos da escola, para os mais um pouco mais, já jovem, mas um pouco mais velho, eu não conheço seus amigos da universidade e provavelmente não vou conhecê-los. Mas você que está aqui me ouvindo,
Está sendo transmitido também? Esse culto? Então você que está ouvindo aí em casa, é um representante do mundo que você faz parte. Seus familiares, seus amigos, seus parentes. É o mundo que você precisa alcançar. O Evangelho foi nos dado a fim de que a gente, por onde a gente passar, por onde nós estivermos, nós sejamos representantes. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20 diz que de sorte nós somos o quê? Embaixadores de Cristo. E o que é um embaixador? O embaixador é aquele que representa o seu reino em outro lugar. E que o embaixador, ele um dia, quando tiver de voltar para casa, quando o seu comandante, quando o seu rei convocá-lo de volta, ele vai precisar prestar contas. Então, irmãos, nós precisamos, onde nós estamos, sermos um missionário. Eu me lembro de uma canção infantil que eu aprendi quando era criança, há alguns anos atrás, que era assim: posso ser um missionáriozinho para falar de Cristo ao companheirinho, posso trabalhar em minha terra, manda-me pois Senhor. Irmãos, essa é a ideia, de sermos um missionário falando de Cristo para as pessoas que estão ao nosso redor. E é assim desde o início do ministério de Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, coisa interessante, quando André, que era discípulo de João Batista, soube a respeito de Jesus e conheceu Jesus, o que André fez, irmãos? Os irmãos se lembram? Inclusive teve uma vez que nós batistas tivemos uma cruzada evangelística aqui no Brasil, né? Daquela fundação do Sami Tipti, que foi Operação André. Por quê? Porque quando André conheceu Jesus e soube quem que era Jesus, o que André fez? Correu e falou para o seu irmão André, irmão de Pedro. Falou para Pedro: conheci o Messias. Será que ele é o Messias? Conheci. Aí o que André fez? André foi e levou Pedro até Jesus. Pedro conheceu Jesus através de André, seu irmão. Foi feita uma pesquisa, irmãos, com pessoas não crentes, e perguntaram para essas pessoas: em quais ocasiões vocês iriam para uma igreja? Aí mais de 90% das pessoas que foram entrevistadas disseram: eu iria para uma igreja se eu fosse convidado por algum amigo. Os irmãos se lembram que quando, eu vou falar isso porque eu cresci no lar cristão, eu tive esse privilégio, embora em determinado momento da vida eu não dei valor a isso, mas eu cresci no lar cristão. E eu me lembro que na escola bíblica dominical, quando eu era criança, tinha o superintendente da escola bíblica, ou o secretário, não é? E aí, quando começava a escola bíblica e separava para as classes, os professores iam para as classes com uma caderneta. E nessa caderneta tinha o nosso nome e tinha vários requisitos que precisavam ser cumpridos, que todos os alunos precisavam cumpri-los durante a semana. Os irmãos se lembram? Estudar a lição, né? Leitura diária, se você trouxe Bíblia, se você trouxe oferta, se você trouxe visitante, lembra disso? Se trouxe a Bíblia, né? E aí tinha, né, a gente chamava de, como é que chama? Não era esgrima bíblica não, era outro nome, debate, que desembaira a espada, 1, 2, e aí de repente a gente fala: não, isso é besteira, besteira é coisa nenhuma, porque hoje eu conheço os livros, se você falar, porque eu me lembro, a gente tinha que estudar. Eu sou embaixador do rei, irmãos, e um grande erro das igrejas foi ter extinguido esta organização missionária, porque a igreja, que eu sou fruto da primeira igreja batista em Guaianazes, Zona Leste, e a primeira igreja batista de Guaianazes é um grande celeiro de pastores e missionários, pelo menos foi. E nós tínhamos a organização Embaixadores do Rei, e lá nós aprendíamos onde é que estava. Se pegar alguns irmãos e falar: abre a Bíblia em Naum, não sabe onde fica Naum. Ageu não sabe.
1 João, vai confundir com o Evangelho de João. 1ª, 2ª, 3ª João. Irmãos, nós aprendemos tudo isso. E nós tínhamos que prestar contas. Aí você fala, isso é besteira, besteira coisa nenhuma. Nós aprendíamos a manusear a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós devemos manusear bem a palavra da verdade. Nós devemos conhecer as Escrituras, porque quando alguém nos indagar a respeito da razão da nossa fé, nós sabemos. Só que hoje não tem mais isso. E aí eu não quero ficar com saudosismo não, dizer que era melhor, de jeito nenhum. O que eu acho que nós precisamos retomar algumas coisas, porque a gente às vezes não conhece a palavra de Deus. E aí se lembram de quando Oséias falou, Oséias capítulo 6, versículo 9, o meu povo foi destruído por falta de quê? Pronto. Por falta de conhecimento. E esse versículo aqui, irmãos, foi escrito para que a gente entendesse que onde a gente está, a gente precisa ser missionário. A gente precisa fazer discípulos. André chamou Pedro, e aí depois Jesus passava de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo. Que coisa interessante, né? Na Judéia, na Galileia. E aí depois que ele precisava expandir o Evangelho para os outros lugares, interessante o que Jesus fez. Eu quero citar aqui 2 histórias que os irmãos conhecem, de que ao invés de Jesus ele entrar lá, ele e os seus discípulos, olha só o que ele fez. A primeira história que eu queria compartilhar com os irmãos, está lá no Evangelho de João, capítulo 4. Essa história nós conhecemos muito bem, que é a história de Jesus, ou o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. Os irmãos se lembram? Então, eu não vou ler, que a história é extensa, mas eu vou narrar um pouquinho aqui da história para os irmãos se lembrarem. A partir do versículo 1 do capítulo 4, disse: quando, pois, o Senhor soube que os fariseus ouviram dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus não batizasse mais seus discípulos, ele saiu da Judéia e foi outra vez para a Galileia. E para ir para a Galileia era necessário passar por Samaria. Ele tinha que passar por dentro do território samaritano, ou dar a volta, que iria alongar muito a viagem. Mas era preciso passar por Samaria. Eu quero frisar muito bem, era preciso passar por Samaria, porque estava na agenda de Deus que Jesus se encontrasse com alguém, e esse alguém era a mulher samaritana. Estou frisando isso por quê, irmãos? Porque judeus e samaritanos não se davam. Os samaritanos eram considerados pelos judeus imundos por causa da miscigenação, por causa da mistura de raças. Desde lá do Antigo Testamento, 1 Reis, se não me engano, capítulo 7, quando os povos, eles conquistavam territórios novos, eles tiravam homens daquele lugar, levavam para outro e traziam homem de outra nação, para misturar, sabe? Para não ficar o mesmo povo, para depois não se unirem e se levantarem contra o rei que os havia conquistado. Foi o que aconteceu com Samaria, quando foi conquistada. E aí, por conta dessa miscigenação, dessa mistura, eles eram desconsiderados pelos judeus. E aí, irmãos, Jesus então era necessário, ele, para chegar na Galileia, passar por território samaritano. E Jesus então entra em território samaritano com seus 12 discípulos. Quando chegam num poço, os irmãos olhando aí a história, quando eles chegam num poço de Jacó, cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço, e era cerca da hora sexta, meio-dia. Jesus sentou lá. Aí depois então veio uma mulher samaritana. Aí Jesus sentou no poço. Os discípulos de Jesus foram para a cidade de Sicar comprar alimento para eles se alimentarem. Era meio-dia, o sol a pino quente. Jesus senta, uma mulher samaritana se aproxima. Não era um horário bom para uma mulher, para ninguém ir no poço buscar água, era muito quente, a água também já estava quente, mas aquela mulher, por ter uma reputação duvidosa, não podia ir de manhã junto com as outras moças e mulheres casadas. Ela não era bem-vinda. Ninguém queria ficar perto daquela mulher, nem o marido queria suas filhas, nem a sua esposa perto daquela mulher. Então ela precisava ir pegar água numa das piores horas do dia, meio-dia. Sol quente, água quente, durante a madrugada naquela região a temperatura cai, de manhã água fresquinha para os animais e para as pessoas. Meio-dia o sol já estava quente, provavelmente a água não estava muito fresca, mas era o único momento que aquela mulher podia ir lá. E Deus, na agenda de Deus, já havia
um encontro de Jesus com aquela mulher ali, no poço de Jacó. E esse encontro aconteceu e algo fantástico aconteceu ali. Se os irmãos olharem o desenrolar da história, se você que está em casa olhar aí o texto bíblico, vai ver o desenrolar da história, e Jesus estabelece uma conversa, um diálogo com essa mulher. A princípio, ela não sabia quem era Jesus, isso fica muito claro quando ela fica toda preocupada, ou ela não entende bem, quando Jesus diz que se ela soubesse quem ele era, ela pediria água e ele daria água, e a água que ele desse, ela nunca mais teria sede. Ela ficou entusiasmadíssima, porque ela pensou, poxa vida, se eu tiver dessa água, eu não preciso mais vir aqui buscar água. Mas não foi isso que Jesus estava falando com ela. Ela estava enganada a respeito disso. E isso nos ensina algumas coisas que não vem ao caso nessa noite, né? Mas tem muita gente que vem para Jesus atrás de coisas físicas, o que Jesus nunca prometeu para ninguém. Mas o diálogo continua. Jesus então para de falar sobre água e começa a falar sobre a vida pessoal dela. E Jesus diz para ela, traz seu marido aqui para vir conversar comigo. Aí ela abre o coração, eu não tenho marido. Aí Jesus diz, você falou bem, o marido que você tem não é seu, e os 5 outros maridos que você teve, também nenhum deles eram teus. Mas olha que coisa interessante, irmão, 6, essa mulher tinha tido 6 homens na vida, nenhum deles era dela. E Jesus, sentadinho lá no poço, eu fico imaginando, aquela mulher quando ela viu Jesus, ela, opa, tem um homem, porque essa mulher gostava de homem, né? 6 já. Aí, eu fico imaginando ela vindo Jesus, o que passou pela cabeça dela. Eu fico imaginando o que passou pela cabeça, opa, um homem, será que agora eu vou me dar bem? Eu fico imaginando isso. Isso não está no texto não, tá? Isso aí é eu dando uma viajada aqui. Por quê? Porque Jesus foi o 7º homem que essa mulher encontrou. E o número 7 tem um significado muito especial. O número 7, para o judeu, é o número da perfeição. E Jesus foi o 7º homem que aquela mulher encontrou, que não iria mais se aproveitar dela, que não iria mais tomar nada dela. Pelo contrário, ele daria para ela o que os outros 6 nunca deram. Ele não iria se aproveitar dela, ele ia oferecer algo para ela. Isso já é muito interessante, já dá um sermão aí, dá para viajar. O 7º homem foi o que mudou a vida dessa mulher. Os outros homens que ela teve, todos eles tentaram alguma coisa com ela para tirar prazer dela. Jesus agora encontra aquela mulher não para receber prazer, mas para dar prazer a ela, para que ela pudesse ver uma vida de verdade. E foi de fato isso que aconteceu, porque quando Jesus começa a falar a respeito da vida dela, ela chega para Jesus e disse, vejo que és profeta. Não é? Está aí no texto, se você acompanhar, ela diz isso para Jesus. Vejo que tu és profeta. Quando isso acontece, irmãos, os 12 discípulos de Jesus estão voltando de Sicar. Eles foram lá em Sicar buscar comida, os 12. E aí eles estão voltando. Quando eles estão voltando, a mulher deixa Jesus, o cântaro, e volta lá para a cidade de Sicar. E sabe o que significa a cidade de Sicar? O que significa Sicar? Cidade dos bêbados. Era uma cidade que todo mundo que morava lá também tinha reputação duvidosa. No mínimo por conta do Mé. E aí os discípulos de Jesus voltam de Sicar, a mulher deixa Jesus lá no poço com o cântaro e volta lá para Sicar, e aí os discípulos todos ficaram com medo de perguntar para Jesus o que Jesus estava conversando com a mulher, enfim, ninguém teve coragem. Aí eles começam a conversar com Jesus, aí falam para Jesus comer, aí Jesus aí começa a falar com eles que a bebida e a comida dele era fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. E aí versículo 35, tem um versículo maravilhoso que a gente sempre ouviu pregações e a gente precisa ficar atento para esse versículo. É o que Jesus fala para os discípulos, vocês dizem que ainda faltam alguns meses para a colheita, eu porém vos digo, erguei os vossos olhos e vejam os campos que já estão brancos, prontos para a colheita. Jesus não estava falando do campo de grãos que estavam lá por perto, Jesus estava falando deles que estavam dentro de um território samaritano, olhando para o chão, e era assim que se comportava o judeu quando estava dentro de território samaritano. A história diz, alguns historiadores dizem, que quando o judeu precisava passar por território samaritano, eles baixavam a cabeça, olhavam para o chão em sinal de desprezo. Jesus diz, levanta a cabeça, levanta os olhos.
Não sei se era para mim, mas já peguei. Se alguém tomou, eu tomei também. Levantem os olhos e vejam os campos que estão brancos, prontos para a ceifa. Quando Jesus fala isso para os 12 discípulos, a mulher está vindo lá de Sicar, agora com a ruma de homem com ela. Porque ela chegou lá em Sicar e falou: o negócio é o seguinte, eu encontrei um homem lá no poço de Jacó, que está falando tudo que eu tenho feito, está no texto aí. Será que ele não é o Cristo? Será ele o Cristo? Essa mulher, ela volta para Sicar e se torna uma missionária, irmãos. Ela começa agora a ser representante do mundo dela, lá na cidade dela. Os discípulos de Jesus foram lá, os 12 não falaram nada, só foram buscar comida. E voltam só com a comida na mão. Essa mulher volta para Sicar, começa a falar de Jesus para todo mundo, e agora volta com um bocado de homem junto com ela. E se você olhar o texto aí, eles começam a falar com Jesus e pedem para Jesus não ir embora, para Jesus ficar com eles mais um pouco. Jesus permanece lá mais 2 dias, pregando o evangelho, comendo com eles, e no final, esses homens dizem para a mulher: agora não é mais porque você nos falou, agora é porque nós ouvimos e cremos que este homem é o Salvador do mundo. Olha só que coisa linda! Jesus treina uma mulher, desperta essa mulher para ser missionária no seu mundo. Jesus poderia muito bem ter chegado lá em Sicar e pregado o evangelho, ou permitir que os discípulos fizessem isso, mas Jesus treinou uma mulher para ser missionária, uma mulher de reputação duvidosa, para ser missionária no seu próprio mundo. Essa mulher era uma improvável, assim como eu. Essa mulher era uma improvável, assim como você também. Porque todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, irmãos. A sua iniquidade caiu sobre Jesus. Então todos nós éramos improváveis. Mas o Senhor fez cair sobre Jesus a iniquidade minha e sua. Não foram os judeus, não foram os romanos que mataram Jesus, foi o nosso pecado. O meu pecado, o seu pecado. Essa mulher samaritana foi treinada por Jesus para ser uma missionária entre aqueles homens de reputação duvidosa, dados a bebida forte. Ah, mas é só esse? Não, de jeito nenhum, tem outros textos também. Se você olhar Marcos capítulo 4, uma outra história muito conhecida de todos nós, que é a história do endemoniado de Genezaré, os irmãos conhecem muito bem. Jesus atravessou, foi até aquela região, que era uma região gentílica. Genezaré fazia parte da Decápolis, eram as 10 cidades mais fortes do mundo gentil. E Jesus chega então em Genezaré, e se você olhar aí no Evangelho de Marcos, capítulo 4, você vai ver essa história, capítulo 5 aliás, o endemoniado de Genezaré. Chegaram então ao outro lado do mar, a terra dos Gesarenos. Assim que Jesus saiu do barco, um homem possesso de um espírito impuro veio dos sepulcros ao seu encontro. E aí ele começa a falar: esse homem morava nos sepulcros, nem mesmo concorrentes alguém era capaz de prendê-lo, porque quando prendiam ele, muitas vezes ele quebrava, quebrava as algemas, despedaçava, ninguém tinha força para dominá-lo. Noite e dia ele andava sempre gritando e se ferindo com pedras pelo sepulcro e pelos montes. Mas quando ele viu Jesus, ele se prostrou e perguntou: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Davi? Ele sabia quem era Jesus. E aí a história se desenrola. Jesus manda ele sair daquele endemoniado. Os demônios falam que era uma legião, pede para ficar naquela região. Jesus permite que eles fiquem. Eles saíram do homem, a legião, entraram uma manada de porcos. Os porcos se jogaram do espinhadeiro abaixo. Os donos dos porcos chegaram lá, perguntou: cadê os porcos? Os pastores dos porcos. Aquele homem permitiu, os bichos mataram tudo. E aí os donos dos porcos chegaram para Jesus: o senhor não é bem-vindo aqui, vai embora daqui, nós não queremos o senhor aqui. E aí Jesus então não fica onde ele não é bem-vindo. Diz o texto que Jesus então se encaminha para o barco. Quando ele vai entrar, o ex-endemoniado, agora vestido em perfeito juízo, tranquilinho, calminho, ele então quer entrar no barco para
caminhar com Jesus. Jesus, não, você não vai comigo não. Agora eu que estou falando aqui, eu fico imaginando que Jesus falou para aquele ex-endemoniado: não, você não vai comigo não, eu não vim aqui para levar você embora. Eu vim aqui para abençoar você, para curar você e para permanecer com você aqui. Porque tinha muita gente para ser alcançada naquela região de Decápolis. Aí Jesus diz para ele, um dos versículos mais lindos que eu vejo e que se a gente aprender com ele nessa noite vai ser muito importante. Jesus chega para aquele ex-endemoniado e diz: volta para os seus e conta tudo que Deus fez por você e como Ele teve misericórdia de você. O que Jesus falou? Volta para a sua família, volta para o seu mundo e testemunha. Fala o que aconteceu, fala como você era e agora como você é. E aí aquele homem ele voltou. Se os irmãos olharem aí no capítulo 5, lá no finalzinho, no versículo 20, e ele se retirou e começou a divulgar em Decápolis, ou seja, nas 10 cidades, tudo quanto Jesus lhe havia feito, e todos se admiraram. Aquele cabra chegou e começou a falar de Jesus para todo mundo de todas as cidades por onde ele passava. Ele tornou-se, depois do encontro com Jesus, ele se tornou um missionário, irmãos. Jesus entrou na vida daquele ex-endemoniado e tornou ele um missionário, e ele foi pregar para as pessoas da sua convivência, de onde ele estava. Ele agora era um representante do reino dos céus ali em Decápolis. Aí você de repente me pergunta: mas com que autoridade ou como é que só afirma tudo isso? Se os irmãos olharem os capítulos a seguir, vão ver aí Jesus rejeitado em Nazaré, a missão dos 12, a morte de João Batista, a primeira multiplicação dos pães, Jesus andando sobre o mar, a tradução dos anciões, a mulher, a cura, ou a mulher cananeia, a cura de um surdo gago, agora já em Decápolis. Esse capítulo 7, versículo 31, Jesus já estava de volta em Decápolis 2 anos e meio depois. 2 anos e meio depois. Aí no capítulo 8, a partir do versículo 1, tem aí a segunda grande multiplicação de pães, lá em Decápolis. 2 anos e meio depois. Capítulo 8, versículo 1, diz assim: naqueles dias, aglomerando-se grande multidão, e não tendo eles o que comer, Jesus chamou os discípulos e disse-lhes: olha só, naqueles dias, aglomerando-se perto dele grande multidão. Que grande multidão é essa? Quem foi que falou para essa grande multidão a respeito de Jesus? O ex-endemoniado de Genezaré, que tornou-se um missionário. Está vendo só, irmãos, como é importante nós sermos representantes do nosso mundo? Está vendo, irmãos, como é importante a gente entender que a tarefa de falar do Evangelho não é só do pastor, dos missionários, dos voluntários de caravanas, não só dos irmãos que vão se reunir no sábado à tarde ou no feriado prolongado para sair pelo bairro proclamando que Jesus Cristo é a única esperança. É uma tarefa de todos nós, irmãos. Todos nós somos representantes de Jesus, do reino dos céus, onde a gente está. Onde a gente está. Nós somos representantes, irmãos. E a gente não pode ficar fora dessa. E a gente age como se não fosse problema nosso, como se só o pastor, como se só é obrigação do nosso pastor, não tem nada com isso. Meu negócio é vir para a igreja, pagar o dízimo, alguns falam assim, pagar o dízimo, não é? E quem sabe em algumas épocas do ano, doar algumas coisas, quem sabe juntar roupa velha para levar para Cristolândia, quem sabe, sei lá, agora... Dia 10, eu, Edna e mais 4 pessoas, estamos indo para Aparecida de Goiânia fazer o Natal de Compaixão e Graça para um grupo de 100 crianças, filhas de presidiários. Quem sabe, não, então eu quero participar disso, não, mas eu quero ficar na minha aqui. Meu negócio é só isso, é só ser investidor. Irmãos, Deus não chamou investidor só. Deus não quer só que a gente invista o nosso dinheiro. Você precisa ser um representante do reino dos céus no seu mundo. Todas as pessoas precisam também crer que Jesus Cristo é a única esperança.
Sabe por quê, irmãos? Lá no céu a gente vai se encontrar todo mundo lá. Tem uma canção que fala que as muitas gerações rendidas em louvor vão cantar ao Cordeiro uma canção. E nós vamos cantar essa canção. E para você ficar aí pensando que é muito importante, irmãos, o seu envolvimento com a obra missionária, porque se nós nos calarmos, muitas pessoas que estão do nosso lado, que convivem conosco, não terão o privilégio de morar no céu. E eu não sei o que você pensa. Quando eu fico pensando que se o Alexandre de Moraes não receber Jesus no coração dele, ele não vai morar no céu. Eu fico pensando que se os meus filhos não reconhecerem Jesus como o Senhor e Salvador, eles não vão morar no céu. Eu fico imaginando que os homens mais poderosos de toda a terra, se não reconhecerem Jesus como o Senhor e Salvador, não vão morar no céu. Mas é minha tarefa e sua tarefa. É um privilégio para mim e para você pregarmos o Evangelho. Bora lá? As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Olha só que coisa linda. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. E os anjos clamam,
pessoas só vão ter o privilégio de cantar essa canção se nós sairmos da nossa zona de conforto, se a gente sair do nosso comodismo, se a gente parar de achar que já foi tudo conquistado, que a porta da igreja está aberta, quem quiser que entre. Eu já ouvi isso. Para que vocês fazem isso? A porta da igreja está aberta, tem tanta igreja, cada esquina tem uma igreja. Mas o Senhor Jesus nos mandou: vão e façam discípulos. Então eu e você, nós não podemos nos acomodar. Mas sabe o que me chama a atenção, irmãos? Em toda essa história que a gente compartilha dos textos bíblicos, da mulher samaritana e do ex-endemoniado de Genezaré, que os dois, antes de saírem pregando o evangelho no seu mundo, eles foram transformados pelo poder do evangelho, que há no evangelho, o poder que há no nome de Jesus. Talvez o que falta para muitos é passar por um processo de transformação, porque ninguém pode dar aquilo que não tem, ninguém pode oferecer aquilo que não recebeu. Estou dizendo isso porque é possível nós vivermos como crentes, nós nos comportarmos como crentes, mas no dia em que nós formos prestar contas, a gente ouvir: afastai-vos de mim, maldito, porque eu não conheço você. Irmãos, frequentar cultos, ser membro de igreja, pagar dízimo, cantar músicas, isso não garante a nossa salvação. O que garante, o que mostra quem nós somos, é aquilo que a gente faz, é como a gente vive. E a gente precisa, irmãos, pregar o evangelho. Eu não sei o que você resolveu fazer da sua vida, mas eu já resolvi o que eu quero fazer da minha vida. E eu quero terminar minha palavra nessa noite cantando essa canção que diz assim: por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, que é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Olha só o que ele faz: tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Cante comigo com toda a força que você conhecer. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele
Vamos orar? Abaixe sua cabeça. Senhor, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome. Nós te exaltamos porque um dia o Senhor deixou o trono da sua glória e veio e morreu por nós, sofreu em nosso lugar. O Senhor veio e nos trouxe a certeza, a alegria da vida eterna. E Deus, nessa noite, diante da tua palavra que nos desafia a sermos missionários no mundo que nós vivemos, que nós participamos, no mundo que está ao nosso redor, Deus nos ajuda, nos capacita, nos dá poder, Senhor. Deus, que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração, que nós possamos ler a tua palavra, que nós possamos orar ao Senhor, que nós sejamos íntimos de ti, a fim de conhecermos mais o teu amor, para sermos bênção na vida dos nossos parentes e amigos que ainda não conhecem ao Senhor como Salvador. Deus, muito obrigado pelo privilégio que nos concede dessa noite. Que nós possamos, Deus, durante essa semana, durante essa noite, pensar, Deus, na tua palavra que foi compartilhada nessa noite. E assim como a mulher samaritana, que passa de uma vida duvidosa, pregressa, para uma missionária do teu reino, assim como o jovem ex-endemoniado de Genezaré se torna também o representante do reino dos céus em Decápolis, nós queremos também ser representantes do Senhor, sermos missionários onde nós estivermos, e que a Igreja Batista Metropolitana da Lapa seja um farol que brilha à noite, seja a ponte sobre as águas, seja o abrigo no deserto, seja uma flecha que acerta o alvo. Deus, que nós sejamos isso para a honra e glória do teu nome, e alcançarmos todos que estiveram ao nosso redor, que possamos abençoar o nosso Brasil, os projetos missionários da nossa junta, que nós possamos com a nossa oração chegarmos longe, que as nossas ofertas cheguem longe também. Mas se o Senhor quiser, Deus, levantar missionários dessa igreja também, que haja corações abertos e desejosos de serem proclamadores do Evangelho, onde o Senhor mandar, e se o Senhor quiser levantar. Muito obrigado, continua abençoando teu povo aqui, e nos dá uma boa noite abençoada, Deus. Que a tua graça, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão do nosso Salvador Jesus esteja com esta igreja, esteja com o teu povo reunido em todos os lugares. Deus, nós temos gente reunida em todo o mundo nesta noite. Deus abençoe todo esse povo, hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus, Deus, nós oramos e agradecemos pelo privilégio de sermos teu povo, sermos teus missionários, sermos gente do reino dos céus. Muito obrigado, essa é a minha oração. Muito obrigado por este culto. Em nome de Jesus eu oro. Amém, amém. Deus abençoe, irmãos, muito obrigado. Obrigado aí, pessoal, peguei vocês de surpresa. Deus abençoe, obrigado, pastor. Obrigado em nome de Jesus. Nossa palavra de agradecimento ao pastor Enoque. Fiquei sabendo que ele é irmão de um grande amigo, um pastor amigo meu, o pastor Pedro Paz. E agradecer também a Edna Paz, que trouxe esta palavra sobre missões. Vocês perceberam que Marcos 16:15 não é só para missionários e pastores, é para todos nós. Que o alerta, o alento de hoje sirva assim para nos despertar, nos abrir os olhos para a questão de missões e pregar no seu mundo, aonde você está, para as pessoas que estão próximas de você, familiares. Os mais próximos que nós temos no nosso mundo são os nossos familiares. Então podemos pregar para eles e para aqueles que estão bem próximos. Que Deus abençoe a todos. Você tem mais uma palavra de oração? Que Deus dê uma boa semana a todos nós. Oremos. Senhor, muito obrigado por este culto que ora se encerra.
obrigado pelos louvores, obrigado pela palavra da irmã Edna, do pastor Enoque. Pai, muito obrigado, muito proveitosa e muito boa, ó Pai, para nos despertar para o trabalho missionário, que não é só dos missionários e pastores, mas de todos nós, meu Pai. Muito obrigado pelo culto de hoje à noite, que trouxe muitos alentos e muitos alertas para todos nós. Muito obrigado, meu Pai. Abençoe a todos nós. Despede-nos em paz, em segurança para os nossos lares. É o que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, com o amor de Deus, nosso Pai, a graça redentora de Jesus Cristo, Filho amado, e as consolações do Espírito Santo permaneçam com esta igreja, com os missionários e com todo o povo do Senhor espalhado pela terra, hoje e para todos sempre. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos, ótima semana para todos nós.